Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Néfilim, sobre os gigantes que houve aqui na Terra. Você está pronto para sair da caixinha e saber mais um pouquinho da verdade? Porque a Maria está aqui com o canal Maria Informa para informar você toda a verdade que o sistema esconde de você. Exatamente, o sistema religioso, o sistema da ciência, tudo isso que se juntam contra a verdade para deixar nós todos tapados e não enxergar o que está aqui, ó, na nossa frente. Daqui um pouquinho você vai entender o que eu estou te dizendo. Eu vou trazer umas imagens e você vai ficar pasmo com o que vocês vão ver sobre esses gigantes. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você desse o seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro de assuntos polêmicos, de assuntos interessantes, de assuntos verdadeiros, daquilo que o sistema não te conta, mas que eu tô com coragem para abrir a sua mente e contar para você. Vamos começar então? Para eu começar a falar esse assunto, eu vou trazer uma base e essa base vai ser a escritura. Vamos começar então aqui em Gênesis 6. Ai, Maria, você vai começar de novo com a Bíblia. Eu preciso de uma base e a base é a escritura. Depois você logo vai entender. Vamos começar então em Gênesis 6, no verso 2 diz assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No verso 4 diz assim, ó: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, a Escritura nos diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e geraram filhos nelas. Eu vou explicar para você através da Escritura, da palavra aqui, da Bíblia, e vou falar para você também do livro de Enoque, que eu falei no vídeo passado, e você vai entender melhor por que eu quero te dizer isso, meu querido e minha querida. Porque quando você lê somente a escritura, você fica muito na dúvida, como eu já fiquei muitas vezes. Os filhos de Deus são anjos ou não são? Será que a escritura está mesmo me dizendo isso? Pois é, o livro de Enoque que foi tirado de mim e de você mostra que eram realmente filhos de Deus, os anjos. Os anjos eram os filhos de Deus. E lá explica toda a história esmiuçada. E eles tiraram de mim e de você para que realmente nós ficássemos na dúvida e desconhecesse a real história da humanidade. Vamos começar então? Lá em Enoque diz que quando o homem foi expulso do jardim, quando Adão e Eva foi expulso do jardim, o Criador, em sua misericórdia, enviou sentinelas, anjos para cuidar da humanidade. Para que o Criador enviou anjos para cuidar da humanidade, Maria? Eu vou te explicar. Antes de acontecer o dilúvio, no mundo antediluviano, na época de Adão, de Eva, de Enoque, de Abel, de Caim e toda a sua geração, os anjos caídos tinham livre acesso à nossa dimensão. Inclusive, eles conseguiam se materializar. Prova-se isso que eles tiveram contato e coabitaram com as filhas dos homens e geraram filhos. Então isso não é uma metáfora, realmente eles se materializaram e tiveram relacionamento com as mulheres e geraram esses filhos, os Néfilins, os gigantes. O que eu quero explicar para você? Coisas que convencionalmente, os livros que foram escolhidos para ser colocado aqui para eu e você ler, deixa a gente confuso, na dúvida, porque alguns livros que foram considerados apócrifos não estão aqui e realmente não revela toda a verdade. Por quê? Porque esses livros completam a verdade. E o sistema religioso,
eles não são bobos, eles fizeram toda uma manipulação, tiraram livros, disseram que eram apócrifos, que você não podia ler de maneira nenhuma porque era contra o Espírito Santo de Deus e você iria pecar contra o Criador. Posso te dizer? Na verdade, você ia descobrir tudo que é verdadeiro e você jamais iria deixar de estar entregue ao Criador, porque eles não querem que você seja salvo. Eles queimaria o sistema. Lá na frente eu vou explicar em outros bate-papos nossos aqui quem são eles. Mas por enquanto, vamos aqui entender sobre os Néfilins. Olha só, esses anjos, eles vieram para guardar a humanidade, mas Lúcifer, com seus outros anjos caídos, trouxeram esses sentinelas para o lado dele e eles também se rebelaram contra Deus. E aí eles começaram a olhar para as mulheres, começaram a querer as coisas que os humanos tinham e ficar igual a eles, e aí eles coabitaram com elas e tiveram os filhos. E por causa dessa iniquidade tremenda, grande, Deus ficou muito chateado com o que estava acontecendo e por isso ele decidiu trazer o dilúvio e destruir a humanidade que tinha se contaminado com essas entidades caídas. Vamos voltar aqui no versículo 3, só para você entender um pouquinho aqui de Gênesis 6. Diz assim, ó: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. E no verso 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. E disse Deus: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meu querido, minha querida, o Senhor decidiu destruir a terra, porque os homens se contaminaram com essas entidades e começou uma grande maldade na terra. Além dessas entidades terem filhos com as mulheres, eles também começaram a passar certos conhecimentos à humanidade que não era permitido por Deus, mas eles passaram. Astronomia, eles passaram pinturas, ensinaram os homens a fazer armas, ensinaram os homens a fazer um monte de coisa que não era do agrado de Deus. E eles começaram então a se contaminar com essas entidades, começou a haver coisas horrorosas na terra. E aí Deus, com a sua benevolência, ainda quis deixar um homem para continuar. E eu e você está aqui por causa da misericórdia do Criador de ter deixado então Noé na arca que ele disse para ele fazer. Quando houve o dilúvio, houve a destruição desses néfilins, desses gigantes. Aí, no momento que houve o dilúvio, que houve tempestades, houve descidas de plasma, porque se você não sabe, logo depois eu vou te falar também em outros vídeos, a Terra ela é toda elétrica, a Terra é elétrica, por isso que o livro de Enoque foi tirado também das escrituras para que você não entendesse a ciência de Deus, porque o livro de Enoque explica toda a ciência de Deus, toda a criação, como foi feita a criação, a rota do sol, a rota da lua, tudo em seus devidos lugares. Quais as escrituras, através de Enoque, vem mostrando para nós tudo o que não está escrito aqui e você fica na dúvida. Por que eles fizeram isso? Para falar para mim
e para falar para você que religião e ciência não andam junto. Eles conseguiram colocar isso na minha cabeça e na sua cabeça, que religião e ciência tem que ser separado. Para quê? Para que você não conseguisse decodificar a escritura. Eles tiveram que fazer isso para fazer com que nós nos tornássemos gado para eles e fizesse e andasse conforme eles querem que a gente ande e caminhe. Mas nesses últimos dias, o Criador vai trazer de volta a verdade, vai trazer de volta aquilo que foi retirado de nós, as escrituras verdadeiras, aquilo que os hebreus das antigas civilizações conheciam. Toda a verdade sobre a ciência de Deus, sobre o início da humanidade, como que foi que tudo aconteceu, vai trazer esse conhecimento de volta para nós sermos livres, para nós conseguirmos passar pelo tempo do fim e sermos salvos, porque o inimigo, ele não quer que eu e você vá para a glória, ele quer que eu e você vá para junto dele, porque ele já é condenado, mas nós temos uma chance. Voltando a falar dos Néfilis, então, esses Néfilis, por que Deus resolveu destruir a terra com o dilúvio? Porque esses Néfilis, esses grandes gigantes, porque eles eram grandes, meus queridos. Deixa eu falar para você uma coisa, eles eram muito grandes. Eu vou mostrar para você, em Apocalipse, fala sobre a medida de homem. Então, eu vou mostrar para você como que houve essa coabitação dos anjos com as mulheres. Porque você vai falar para mim assim, te peguei agora. Como se os anjos são enormes, como que eles conseguiram ter relações sexuais com mulheres e ter filhos? Vou te mostrar um segredinho. Olha só, em Apocalipse 21:17 diz assim, eu vou ler na versão da Bíblia King James, tá? Diz assim, ó, ele mediu um muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. Também na versão João Ferreira de Almeida atualizada, fala assim, também mediu o muro, que era de 144 côvados, segundo medida de homem, isto é, a de anjo. Ou seja, o homem, ele media 144 côvados. Essa era a medida de Adão e de Eva e a medida dos homens antes do dilúvio. Porque antes do dilúvio, todo o planeta Terra tinha uma cosmologia diferente. Inclusive, o oxigênio era muito mais denso, tinha muito mais oxigênio na Terra e tudo era muito maior. Eu vou mostrar algumas imagens para você e você vai entender o que eu estou te dizendo, porque esses gigantes, quando houve o dilúvio e teve a descida do plasma na Terra, foi todos petrificados, eles foram destruídos e está na nossa carinha e a gente não consegue enxergar. Vou mostrar para você algumas montanhas que você acha que são montanhas, mas são gigantes petrificados. Você vai começar a abrir os olhos agora, porque o Criador vai abrir os seus olhos e você vai começar a ver as árvores que foram cortadas, petrificadas, porque quando houve o dilúvio, houve-se uma guerra de anjos, de todos os arcanjos com esses gigantes e a terra foi destruída pelas águas, mas não foi só águas, tá? Teve também a descida do plasma falar para você, o plasma, vamos dizer que é como se fossem os relâmpagos, entendeu? E que descia e petrificou todos esses gigantes, tudo que houve na Terra, inclusive animais, árvores, os gigantes. E eu vou te mostrar, tá aqui nas imagens. Começa a observar as imagens. Vou te mostrar várias imagens para você começar a entender o que eu estou te dizendo. Eles estão aqui, petrificados na Terra. Inclusive, essa última imagem que eu vou te mostrar, tem também fósseis desses gigantes, tá bom? Então, a medida de homem era de 65 metros de altura. Os homens eram muito grandes e esses gigantes eram muito maiores. Imagina o homem tendo 65 metros de altura. Que altura eram os gigantes? Eles eram muito grandes, você vai ficar pasmo,
Ficou com as imagens que eu te mostrei? Está escrito em Apocalipse 21:17 a altura que o homem tinha. E por que os homens viviam tantos anos? A Bíblia, quando você lê Gênesis, você fica chocado e fica assim, como assim os homens viviam 700, 800, 300 anos? Como assim? Eu estou tentando mostrar para você. Porque era diferente. Antes do dilúvio, a terra tinha mais oxigênio, a terra ela era diferente de hoje, inclusive os homens, eles tinham também o sangue diferente, por isso que eles viviam mais. E no livro de Enoque explica toda essa ciência, explica várias verdades que foram escondidas de mim e de você, para que nós ficássemos realmente achando que a palavra de Deus é uma metáfora, e não é uma metáfora, ela é verdadeira, literal. A palavra do Criador é literal. Tudo o que houve está aqui. Nada foi escondido de nós. Foi escrito, lá em Judas tem algumas coisas também escritas sobre Enoque. Vários lugares da palavra que você for passeando e decodificando, você vai começar a enxergar o que está lá e o que não víamos, porque fomos enganados. A Bíblia é mentirosa? De maneira nenhuma. Tudo que está aqui é verdadeiro, é puro. Mas foi tirado muita coisa de nós para que nós não entendêssemos a verdade de tudo. Então eu queria dizer para você, os gigantes houveram, os néfilis houveram, eles passaram pela terra. Naquela época, eles destruíam tudo que eles viam pela frente, eles comiam as plantações dos homens, quando não tinha mais o que comer, eles começaram a se alimentar dos homens, né, a praticar o canibalismo, começaram a beber o sangue dos homens, porque eles tinham maldade e maldade e maldade. Por quê? Porque eles eram gerados por anjos caídos, que se rebelaram contra o Criador. Eu espero que eu tenha explicado para vocês, espero que eu tenha passado algumas novidades para você, e logo depois, no próximo vídeo, eu vou estar explicando para você muito mais novidades. Se você ficou até o final, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar e não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. E aqueles que são inscritos, eu agradeço por vocês estarem firmes comigo e vamos divulgar a verdade da palavra do Criador para que possamos enfrentar o que ainda vem pela frente. Tchau, tchau!